Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, desta feita para estudarmos o livro A Gênese de Allan Kardec, aqui no seu capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. Nós estamos no item 11, aqui na minha companhia, Eduardo Araújo. Estou substituindo aí temporariamente, junto com Maria de Fátima Miranda, aquele que é o governador do programa, André Afonso Monteiro. Gostou? O governador do programa. Eu pensei, você está chamando de Jesus? Não, o governador do planeta já é demais para ele. Ele é o governador do programa. Mas ele conduz muito bem. O André, que é uma pessoa muito especial, Ele está de férias, né? Merecida, está lá em Cancún, numa boa. Mas ele brevemente estará de volta. E nós vamos tocando aqui, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Envolva o André nessas férias dele. É isso aí. Então nós estamos estudando o livro A Gênese. Lembrando aí, o Caráter da Revelação Espírita é o capítulo 1 do livro A Gênese. Nós vamos iniciar hoje o item 11. Então vamos nós aqui. Allan Kardec diz o seguinte: importante revelação se opera na época atual. Lembrando aí que Kardec está no século XIX, né? Sim. Aqui nos mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Isso foi uma grande revolução, não é, Miranda? Porque assim, sempre houve comunicação entre os chamados mortos, né? Sim. E vivos, isto é, todos estão vivos, mas tem aqueles que estão na carne e aqueles que estão fora da carne, que são chamados de mortos aí, desencarnados. Mas é inegável que com o advento do Consolador Prometido, as comunicações entre os chamados mortos e os vivos se intensificaram de uma maneira muito grande e, sobretudo, de uma maneira mais racional. Allan Kardec vem trazer, junto com os espíritos superiores, a possibilidade de sabermos que é possível sim nos comunicarmos com aqueles que já deixaram o corpo físico, como nós estamos aqui nos comunicando, sem aqueles rituais, sem aquele mistério, porque antes essas comunicações eram muito secretas. Nós vemos no Antigo Egito, era só para os iniciados. As comunicações não eram tão simples. Elas haviam toda uma ritualística, somente aqueles que realmente tinham a iniciação faziam essas comunicações. E as outras que ocorriam esporádicas eram muito incompreendidas, né? Até porque Deus nunca deixou os seres humanos ao desamparo. Basta que você vê nos povos mais remotos a crença, né, nessa comunicação com os antepassados, com aqueles que já deixaram o corpo físico. Mas, inegavelmente, com o advento da doutrina espírita, os espíritos nos mostraram que nós podemos conversar com os nossos irmãos desencarnados como nós conversamos entre nós. Sabendo que ali tem um irmão nosso que já viveu no corpo e agora está fora do corpo. Evidente que quem está fora do corpo tem conhecimentos que nós não temos, mas são irmãos nossos, são amigos nossos que nos compreendem as nossas dificuldades, as nossas mazelas, e podem nos auxiliar através daquilo que eles aprendem no plano espiritual, aquilo que eles trazem de conhecimento do Evangelho e da própria doutrina. Maria de Fátima Miranda. Nós vamos compreender daí porque o codificador precisava ser alguém que trouxesse toda essa sensibilidade e já um conhecimento prévio em relação a essas coisas, porque nós vamos ver que Kardec, tendo sido ele Ian Hus, tendo passado já por determinadas experiências, ele trazia um conhecimento próprio dessa relação da fé, o homem, a sua fé, Deus, não é? A religião, as religiões,
a necessidade de uma religiosidade, que é a fidelidade a Deus, independente do rótulo religioso. Isso é religiosidade. Manter-se fiel a Deus, independente do rótulo. Porque ao longo da nossa jornada, nós somos migrando de experiência para experiência, de cultura para cultura e de religião para religião. Então, em alguns momentos, fomos mais fiéis ao rótulo religioso do que à sua essência. E isso, em algumas situações, trouxe experiências graves para nós e para aqueles que conviviam conosco. Nós vamos observar o caso do Saulo. Ele era fiel a Moisés. Saulo não era fiel a Deus. Ele era fiel a Moisés. Porque dentro do judaísmo prevaleciam mais as leis civis de Moisés do que o decálogo. E nesse afã de fidelidade ao rótulo religioso, ao judaísmo, né, ele se comprometeu muito consciencialmente. E aí tem a experiência dele com Gesiel, que é Estevão, e no final ele tem uma compreensão íntima. É por isso que Paulo, nas suas epístolas, é alguém que expressa uma psicologia muito profunda para lidar com o ser humano e suas lutas. Vamos continuar aqui. Allan Kardec diz o seguinte, sobre essa questão de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Ele fala: não é novo, sem dúvida, esse conhecimento, mas ficara até agora, de certo modo, como letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações estava abafada sob a superstição. O homem era incapaz de tirar daí qualquer dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-las dos acessórios ridículos, compreender-lhes o alcance e fazer surgir delas a luz destinada a clarear o caminho do futuro. Então, quer dizer, com a doutrina espírita, nós compreendemos, conforme eu já tinha dito, que essa comunicação espiritual, né, com os seres que já deixaram a vida física, ela é plenamente possível, compreensível e sem necessidade de nenhum tipo de ritual especial, né, como diz Kardec aqui, como era feito, né, na antiguidade. Ele coloca acessórios ridículos, né, porque era uma dificuldade, né, toda uma ritualística, né, para fazer essa comunicação. E nós sabemos que hoje, nas casas espíritas, os espíritos comparecem, orientam, aqueles que são sofredores chegam para ter o auxílio. E nós fazemos isso de uma maneira muito simples, né? Muito tranquila, através da oração, através da assistência dos bons espíritos. Muita gente deve estar se perguntando, muito bom o que vocês estão falando, mas por que eu não consigo, então, contato, né? Frequento a casa espírita, frequento a reunião mediúnica? Se essas comunicações com os seres do mundo espiritual hoje são tão mais fáceis e compreensíveis, por que eu não consigo falar com a minha mãe, receber um recado da minha mãe, do meu pai que já desencarnou, do meu filho, do meu avô, da minha avó? Por que é tão difícil? As pessoas questionam, Maria de Fátima Miranda. Nos momentos que eu estive ouvindo no atendimento fraterno, eu fazia com que elas refletissem. Você se comunica com você facilmente? Porque nós somos espíritos, mas nós estamos num momento assim de tanto desconhecimento de nós mesmos, que às vezes a gente quer ouvir do outro aquilo que somos nós que precisamos nos falar. Existe hoje uma facilidade maior do estudo, da compreensão, da pesquisa dentro das informações do fenômeno mediúnico. Mas tudo isso já é para nos esclarecer. É isso que às vezes a gente esquece. E estudar a doutrina, estudar a mediunidade, compreender essa lei da comunicabilidade entre os espíritos, não é para facilitar o nosso interesse pessoal de nos comunicar facilmente, mas é para nos esclarecer a respeito do que acontece. Porque se eu já sei o que acontece, se eu sei o que minha mãe e o meu pai lutaram, eu sinceramente não necessito que eles me comuniquem nada não. Entendeu? Nós compreendemos que ainda está nessa necessidade, respeitamos, mas não podemos deixar de esclarecer. O conhecimento doutrinário espírita pertinente à mediunidade não é para que a gente fique assanhado querendo também receber uma mensagem pessoal.
mas é para que nós possamos compreender as condições íntimas que podem estar os nossos afetos. Eles podem estar lidando com coisas de uma profundidade maior e de uma abrangência maior, que não envolve só a mim e a família biológica que esteve aqui, mas que envolvem outros irmãos. Podem estar estudando, se aperfeiçoando, como também pode estar em sérios conflitos íntimos, ainda não tendo despertado para a potencialidade do espírito imortal que eles são. Então, quando nos lembramos dos nossos afetos, com o conhecimento da doutrina, o ideal é que fôssemos nós a nos comunicar com eles. De que maneira? Emitindo uma prece, emitindo pensamentos de gratidão, de compreensão pelos desatinos e desmandos que eles podem ter cometido por ignorância, por sofrimentos, por dores que nós não conhecíamos, não é? Então, quando Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é de qualquer transferência para o outro de coisas que nós podemos oferecer. Porque se o meu pai e a minha mãe podem se comunicar comigo, é parte da lei, a comunicabilidade entre os espíritos, eu também posso me comunicar com eles. Então eu lembro deles na minha oração. Tem coisas na minha casa que foi do uso da minha mãe, entendeu? Que me repetem, que me faz lembrar da minha mãe. E quando eu lembro, eu converso com ela, eu rio. Entendeu? Eu rio de alguns comportamentos que ela tinha, que ela tomava. Por exemplo, ela ia tomar café, ela colocava meio copo de açúcar e completava com o café. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, a senhora está tomando pasta de café com açúcar. Ah, a vida é muito amarga. Ah, eu quero meu café docinho, que a vida já é amarga. Mãe, no final da vida, ela estava com diabetes. Eu falei, tá vendo? Tomou tanto açúcar com café que agora é glicosada. Eu lembro dela às vezes. E eu rio, eu converso com ela rindo. Então, conhecer isso é para que nós façamos a nossa parte melhor. Eu não sei como é que está meu pai. Eu tenho certeza que desejo que ele esteja bem. Então, eu projeto esse sentimento de bem-estar para ele. Isso que a Miranda está falando é muito importante, né? Você que está aí nos ouvindo, que eu sei que é uma angústia, né, que muitos ouvintes carregam, que é esse desejo, né? Porque a gente está lendo aqui em Allan Kardec falando dessa possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. E aí a pergunta natural é, por que eu não consigo? Por que eu não recebo uma mensagem, né, da pessoa que eu amo, que já deixou a vida física? E é como o Miranda explicou, para refletir, né? Se fosse uma coisa tão simples, certamente aconteceria de uma forma mais constante. Porém, o espírito que deixa o corpo físico, vamos fazer um esforço aqui, né? Cada um de nós, se nós deixarmos o corpo, será que a gente vai estar em condições no plano espiritual de entrar em contato com situações da nossa família, né? Situações que nós, enquanto encarnados, nem sabemos, mas enquanto desencarnados nós tomaríamos conhecimento de coisas que poderiam nos desequilibrar, poderiam nos fazer mal. E outra coisa, reflitamos, será que nós temos equilíbrio para falar com uma mãe, com um pai, com um irmão desencarnado, com um filho, sem se deixar levar pela emoção desequilibrada? E será que essa emoção desequilibrada, né, essa coisa da saudade, é muito exacerbada, não iria trazer dificuldades ao nosso familiar desencarnado que precisa se readaptar à realidade do plano espiritual, se recuperar, começar a estudar, a trabalhar? Então os espíritos são muito cuidadosos quando eles promovem um encontro entre nós e aquele que deixou o corpo físico. E esses encontros podem ocorrer, e ocorrem muitas vezes, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo já teve sonhos, por exemplo, com familiares desencarnados. Só que nós, no caso, nos lembramos só do necessário. Aquele sonho que você sabe que esteve com aquela pessoa, que vocês, às vezes, até se abraçaram, trocaram algumas palavras, mas a recordação ela é muito pequena. Por quê? Porque uma recordação integral traria inconvenientes. E esse contato mais próximo, a literatura espírita traz muitos exemplos, e aí a gente cita o caso clássico aí, famoso, do espírito André Luiz, né? Acho muito difícil que nenhum de vocês aí tenha deixado de ver o filme Nosso Lar, ou lido o livro Nosso Lar, né? A psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. O André Luiz, ele desencarna, fica lá um período de tempo no umbral, que é uma região de dor, de sofrimento, uma espécie de purgatório, né?
até o dia que ele verdadeiramente se arrepende, né? Ele que foi um médico reconhecido, um médico que foi respeitado, porém um homem, né, distanciado de Deus, distanciado do verdadeiro sentimento de caridade, deixou uma contribuição, deixou um legado em termos de conhecimento na área científica, dentro da medicina, mas desencarnou numa situação um pouco difícil, né? Já que viveu a vida para as coisas materiais, para os prazeres materiais. E ele fica um período de tempo nessa região umbralina, até que em após determinado período, ele faz uma oração sincera. Ele mesmo diz que ele se ajoelha como uma criança de mãos postas, né? Aquele médico orgulhoso, vaidoso, ali diante da dor e do sofrimento, não suportando mais, ele finalmente se arrepende, se ajoelha de mãos postas como uma criança e pede socorro divino. No mesmo instante, aparece diante dele o ministro Clarencio, né, que o acolhe junto com outros companheiros e leva o André Luiz para a cidade Nosso Lar. Ali é toda uma recuperação. Aos poucos ele vai compreendendo muitas coisas, vai recebendo explicações lá do enfermeiro Lísias. Logo depois ele aprende muita coisa com a enfermeira Narcisa também, nas câmaras de retificação. Mas André Luiz sempre tinha aquela mesma dúvida, né? Poxa, como é que será que está minha esposa Zélia, meus filhos? Ele não tinha ainda muita noção de quanto tempo tinha se passado. Já havia um bom tempo, né? Há quem diga que eram 3 anos, 2 anos, que houve um erro aí nas datas. Mas, seguindo o que está lá no livro, né? Que ele teria ficado 8 anos no umbral. Né? Há quem diga que esse número foi trocado, que teria sido um período menor, acho que talvez de 2 anos, mas não importa muito, ele ficou um período sem nenhuma noção de tempo, ele não tinha a menor noção de quanto tempo estava desencarnado. Isso foi informado para ele, foi um choque, e ele começa a insistir com os benfeitores e até com a sua mãe desencarnada. Quando ele tem um encontro com a mãe dele, que já era desencarnada, a mãe o acolhe, é um encontro muito emocionante. E o André Luiz pergunta à mãe, né? E aí ele se sentiu bem à vontade para perguntar à mãe dele, né? Como é que tá a Zélia, como é que estão os meninos, sei o quê. E a mãe dele, muito cuidadosa, você vê, é mãe dele, sim, mas não abriu a boca. A mãe dele não falou o que ele não poderia ainda saber. Sim, sim. Falou que eles estavam bem, estavam amparados, que ele ficasse tranquilo. Ele perguntou pelo pai, ela falou, seu pai está numa situação um pouco difícil, nas regiões umbralinas, mas nós estamos dando assistência, enfim. Até que chegou o grande dia, né? Quando finalmente, depois de 1 ano de trabalho nas câmaras de retificação, André Luiz recebeu a permissão para visitar a família. E aí é por isso, gente, que eu estou contando essa história, porque a gente fica perguntando o porquê da dificuldade. Porque para o espírito desencarnado, chegar até nós e ver determinadas coisas que nem nós sabemos, pode desequilibrá-los. O André Luiz chega para visitar a família, primeira coisa que choca ele, a casa estava completamente diferente. Não havia nenhuma foto dele, nenhuma lembrança, nada. Ninguém pensava mais nele. E para piorar a situação, ele entra num quarto, onde estava a esposa dele, a ex-esposa, que estava casada novamente. E o homem estava até doente, estava muito enfermo, numa situação delicada, mas mesmo assim o choque de saber que a Zelinha dele estava casada com outro, aquilo desequilibrou ele completamente. Ele quis agredir o homem, ele quis se juntar com os obsessores que estavam na casa para acabar de matar o homem que já estava doente. E isso depois de ficar 1 ano ali com a Narcisa no trabalho do bem nas câmaras de retificação. Então, por que os espíritos evitam esses encontros entre nós e os nossos entes queridos? Porque muitas vezes nem nós e nem eles estão preparados para esse reencontro, Miranda. Eu tomei um tempo maior, sim, porque eu sei que é uma angústia dos nossos ouvintes. Sim, e é natural, porque é o nosso afeto, não é? É o nosso afeto. No caso do André Luiz, ele ainda ficou acompanhando a esposa, chamar a atenção da filha, porque fez referência ao nome dele. Que não era nem para falar mais o nome dele dentro de casa, olha só. Você imagina ouvir uma coisa dessa? Entendeu? Então nós vamos observando a misericórdia divina em tudo. Em tudo.
Nós não nos conhecemos, então pensamos uma coisa a nosso respeito que não está muito fundamentado, não. Ainda nos nutrimos das nossas próprias ilusões. Por isso a necessidade de orar e perceber. Se tem algo que é possível, que sejamos nós a oferecer. Se é possível a comunicação entre os espíritos, que sejamos nós encarnados nos comunicando com eles de uma forma saudável. A gratidão. Em tudo lembrar o lado bom deles e compreender que as deficiências fizeram parte também do processo evolutivo deles. Eu participo de reuniões mediúnicas já há muitos anos, Miranda muito mais do que eu. Nunca recebi nenhuma comunicação de um familiar desencarnado. Minha avó era muito próxima a mim e nunca vi isso. Eu, no máximo, sonhei uma vez com a minha avó e mesmo assim eu via à distância, como se fosse através de uma tela de uma televisão. Nunca mais tive notícias dela. Acredito até que ela esteja reencarnada, né? Acredito que ela esteja reencarnada, imagino aonde. Só não sei quem ela seria, mas tem essa intuição de que ela teve que voltar. Mas aí é um outro questionamento das pessoas. Mas a pessoa que eu amo vai voltar e ela vai deixar de ser minha mãe? Não, porque o verdadeiro laço, o afeto que minha avó tinha e tem por mim, ele permanece, independente dela estar reencarnada. E se eu a encontrar, ela vai assumir a forma que ela tinha como minha avó. Ela pode estar num corpo físico, imagina que ela esteja num novo corpo físico, ainda de criança, né, pela intuição que eu tive. Mas se eu a ver durante um sonho, eu vou vê-la exatamente como eu a conheci. Porque o corpo espiritual vai assumir, né, a forma que ela tinha como minha avó. Mas independente disso, o que nos une não é o fato de ser mãe, filho, irmãos, avô, avó, é o laço da alma. É isso que une. Eu sei que é difícil para as pessoas compreenderem, mas a reencarnação, como diz Kardec, não vai destruir os laços de família. Pelo contrário, ele fortalece. É nisso que é interessante, quem tiver interesse, ver o livro Entre a Terra e o Céu. Porque lá vai ver os bastidores dessa relação afetiva no mundo espiritual. O avô da Evelina, o avô da... Ai, meu Deus, como é o nome dela? Antonina, né? Tá lá sentadinho na sala da casa dela e ela dorme, desdobra e vai receber um socorro através dos benfeitores amigos junto ao avô. Esse livro é a psicografia do médium Chico Xavier e também pelo espírito André Luiz. Então que a gente guarde essa tranquilidade, né, de saber que a doutrina ela nos diz sim dessa possibilidade da comunicação, e isso é muito bom. Mas ela explica também as dificuldades ainda hoje no planeta para que um espírito venha nos visitar, venha falar conosco. Vocês imaginem para uma mãe desencarnada vir dar uma comunicação e saber que o filho está envolvido com drogas e ela não está aqui no corpo físico para poder fazer algo por ele. Ela vislumbrar que a família está mais interessada na questão da herança. Tem tantas situações que o desencarnado, porque a gente, quando encarnado, a gente às vezes passa uma vida inteirinha sem saber determinadas verdades. Você vive tem gente que vive uma vida inteira sem saber que, por exemplo, é um filho adotivo. Sim. Nasce, cresce, morre e não sabe, mas quando chega do outro lado descobre. Então, assim, tem coisas que os espíritos evitam para não trazer choques desnecessários. Estar desencarnado é algo que não é tão simples assim, sobretudo no início, é uma readaptação. Muita gente fala, já tem 5 anos que minha mãe morreu e não vem me ver. Mas 5 anos é muito pra gente. Para quem desencarnou, é quase nada. Sim. André Luiz estava há anos desencarnado e para ele é como se tivesse passado dias. Pode estar preso uma monoideia também. Nos lembramos no livro Memórias de um Suicida, quando é o Jerônimo, não é? Que faz de tudo que quer vir ver a família, e a filha está no prostíbulo, na Ribeira. Exatamente. A esposa desencaminhou a filha, o filho está preso, e só tem uma que está enfermeira, está trabalhando em outra cidade. Ele fica num estado de loucura tamanho que ele retorna. Os espíritos falaram para ele que não voltaria mais para a colônia. E realmente ele não voltou para o convívio dos amigos, ele ficou na solitária. O desespero foi tamanho. É isso. Então, confiemos em Deus, não tentemos forçar nada, mas saibamos que aqueles que nós amamos estão sendo amparados, estão sendo socorridos pelos nossos amigos espirituais, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa, desejando muita paz a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa
Luz na penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós damos continuidade ao nosso estudo aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, ao livro este que nós estamos já estudando, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Em O Livro dos Espíritos, esse nosso querido codificador Allan Kardec fez perguntas aos espíritos orientadores da humanidade, constituindo o grupo de perguntas, 1019 perguntas em O Livro dos Espíritos. Na pergunta 400, Kardec pergunta: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Resposta dos espíritos orientadores da humanidade: é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? E os espíritos superiores responderam a Kardec: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Agora a pergunta 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, que deste mundo quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgais-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas os confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crenças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando
devolvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. E assim, subsequentemente, nós não precisamos ou não podemos, às vezes não temos condição, de nos articularmos, de nos encontrarmos com os grandes espíritos orientadores da humanidade, através do sonho. Porém, nós podemos nos vincular, podemos nos encontrar, conversar com outros espíritos com os quais nós tenhamos afinidade. Este é o caso que nós estudamos hoje em mais uma trajetória de espírito que Kardec classificou como em expiações terrestres. É o caso de um espírito, Max, o mendigo. Na verdade, nós já dissemos que podemos entrar em contato com mentores, com amigos encarnados e desencarnados e com inimigos até, em função da nossa faixa de vibração, que depende dos nossos sentimentos e também, principalmente, da prece que devemos fazer sempre antes de dormir. E aí podemos visitar lugares de nossas encarnações anteriores, etc. Então, estudando aqui mais o caso de Max, o mendigo, que o nosso querido Allan Kardec nos traz aqui no capítulo 8º da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, está posta, então, a história, a trajetória do espírito conhecido como Max, o mendigo. Uma moça rica, certa noite, orou por um mendigo já desencarnado, que costumava dormir na estrebaria do castelo da família, porque não tinha casa. Claro, quando encarnado, naturalmente, esse mendigo se deixava ficar, se abrigava lá na estrebaria do castelo da família desta moça rica, que orou por um mendigo, pelo mendigo Max. O mendigo, então, quando ela orou, apareceu em sonho a essa moça e agradeceu a lembrança da prece, o que prova como tudo se comunica no universo e como todas as nossas preces têm destinatário e têm recepção, receptividade, quando ela é feita com bons propósitos e naturalmente com vibração sincera. Então, o espírito Max respondeu a ela, porque ela queria saber quem era aquele mendigo. Por que essa curiosidade sobre quem era ou quem tinha sido aquele mendigo? Um mendigo que desencarnou em 1850, numa vila da Baviera, quase centenário, conhecido como Pai Max. Não tinha família, sua origem era desconhecida e nos últimos 50 anos de vida dele, tornou-se mendigo, porque ficou inválido para ganhar a própria vida. Ele dissimulava a sua mendicidade com uma venda. Ele vendia almanaques e miudezas pelas propriedades e castelos da região. Conhecido pela alcunha de Conde Max, as crianças chamavam-no simplesmente Conde, e ele ria, sem constrangimento. Ninguém sabia por que ele era chamado assim. Talvez por sua fisionomia, porque nós sabemos que o espírito imprime suas características à matéria que lhe serve de instrumento, ou seja, ao corpo físico. Por isso, muitas vezes, nós vemos espíritos em condição, no caso aqui de mendicância, ou em extrema pobreza, mas essas pessoas guardam
um certo refinamento, um certo requinte de maneiras no olhar, na postura, etc. Por isso, então, em O Livro dos Espíritos, nós também aprendemos isso, e é um contraste, de um modo geral, com os andrajos com que os mendigos ou as pessoas em extrema pobreza se apresentam, porque isso contradiz ou se contrapõe ao fato de que eles estão nessa situação, no caso material, mas, na verdade, guardam ali e imprimem a sua condição naquela encarnação, imprimem as características, os modos, a postura que tiveram quando estavam em outra encarnação, em outra situação social. Então, na verdade, nós temos no planejamento da reencarnação de Max, e nós temos esse planejamento da reencarnação muito bem descrita, as minudências em Missionários da Luz, obra do nosso queridíssimo mentor André Luiz, pela psicografia doce de Francisco Cândido Xavier. Então, que coisas terá feito esse espírito em encarnações anteriores? Como deve ter vivido outra vida ou outras vidas? Porque nós sabemos que a lei é de rebatimento, ou seja, o que nós fazemos de uma maneira, nós vamos viver no reverso, no oposto, no rebatimento disso que fizemos, ou que dissemos, etc. Então, esse conde Max, pai Max, Max o mendigo, deve ter sido rico, orgulhoso. Vejamos aqui, em uma breve análise, o que aconteceu nessa proposta que vamos aqui apresentar, e vamos analisar juntos esta questão no momento em que também juntos estudamos esta obra, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. O programa é Luz na Penumbra, o estudo, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Então vamos ver, em uma encarnação anterior, e como isso foi necessário ao espírito Max fazer uma avaliação e, na verdade, uma redenção de si próprio através dessa encarnação dura, porque a mendicidade é uma prova ou uma expiação dura. Então, como foi a encarnação anterior, ou mais de uma, de Max? E a encarnação como mendigo Max é uma expiação através da mendicidade e através da solidão. 1 século e meio antes, e não estamos aqui nos equivocando, 150 anos antes, esse espírito estava encarnado como um rico e poderoso senhor daquela região. Agora, ele volta ao mesmo cenário, mas na condição de pobre e sem poder. À época, ele era orgulhoso da sua nobreza, e agora está reencarnado como um desvalido da sorte, justamente para aprender, para ter as aprendizagens que lhe faltaram como bússola para se conduzir quando estava rico. Naquela ocasião, ele tinha uma fortuna imensa. E essa fortuna imensa estava sendo usada de uma forma, digamos assim, pouco evangélica. Ele disse que era assim: há cerca de século e meio era eu um dos ricos e poderosos senhores desta região. A fortuna imensa, além de só me servir aos prazeres, mal chegava para o jogo, para o deboche, para as orgias, que eram a minha única preocupação na vida.
E continua o espírito Max. Quanto aos vassalos, aqui está naturalmente a mesa mediúnica. Quanto aos vassalos, porque os julgasse animais de trabalho destinados a servir-me, eram espezinhados e oprimidos, para proverem as minhas dissipações. Surdo aos seus queixumes, como em regra também o era com todos os infelizes, julgava eu que eles ainda se deveriam ter por honrados em satisfazer-me os caprichos. Morri cedo, exausto pelos excessos, mas sem ter de fato experimentado qualquer desgraça real. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, a ponto de passar por um dos seres mais ditosos do mundo. Tive funerais suntuosos, e os boêmios lamentavam a perda do ricaço, mas a verdade é que sobre o meu túmulo nenhuma lágrima se derramou, nenhuma prece por mim se fez a Deus, de coração, enquanto minha memória era amaldiçoada por todos aqueles para cuja miséria eu contribuíra. Ah, como é terrível a maldição dos que prejudicamos, pois essa maldição não deixou de ressoar-me aos ouvidos durante longos anos que me pareceram uma eternidade. Depois, por morte de cada uma das vítimas, era um novo espectro ameaçador ou sarcástico que se erguia diante de mim a perseguir-me sem tréguas, sem que eu pudesse encontrar um vão esconso onde me furtasse as suas vistas, nem um olhar amigo. Os antigos companheiros de devassidão, infelizes como eu, fugiram, parecendo dizer-me desdenhosos: tu não podes mais custear os nossos prazeres. Oh, então, quanto daria eu por um instante de repouso, por um copo d'água para saciar a sede ardente que me devorava? Entretanto, eu nada mais possuía, e todo o ouro a jorros derramado sobre a terra não produzia uma só bênção, uma só que fosse: ouviste, minha filha? Isto é o que diz o espírito Max, desencarnado, em sonho, àquela moça rica que morava num castelo, e na estrebaria desse castelo o mendigo Max se abrigava, e ela certa vez fez uma prece em benefício desse espírito, querendo saber quem tinha sido Max. E é exatamente esta a questão que estamos agora estudando juntos, a partir da declaração do próprio Max à mesa mediúnica. Então, é uma expiação através da mendicidade e da solidão. Durante 1 século e meio, 150 anos, ele ficou na erraticidade. Na encarnação anterior era um rico, poderoso senhor, que, como vimos, espezinhava os pobres e os criados, e voltou ao mesmo cenário, na mesma região e no mesmo castelo, pobre, sem poder. Tinha orgulho da sua nobreza, mas reencarnou como um desvalido da sorte. Tinha uma fortuna imensa, como acabamos de ver, por suas próprias palavras, mas reencarnou pobre, como um mendigo. E a serviço dos prazeres, jogo, deboche, orgias, sua única preocupação na vida era isso, em função da fortuna imensa que tinha e que ele empregava, ou digamos assim, mal empregava, desempregava, a serviço de orgias, de jogo, etc. Mas então reencarnou, depois de 1 século e meio, para enfrentar uma luta árdua pela sobrevivência, sem tempo para qualquer prazer e nem motivo para prazeres. Ele espezinhava e oprimia os empregados, humildes, que ele julgava só viviam
para servi-lo e deveriam sentir-se até honrados por isso. Foi chamado de conde em uma situação humílima, em que vendia pequenos nadas. É a humilhação em função do que ele tinha humilhado as pessoas pobres, os seus empregados, as pessoas humildes. Ele declara que era surdo, que não ouvia, não se interessava pelos queixumes, pelas reclamações, pelos sofrimentos que os infelizes à sua volta estavam atravessando. Ele, então, reencarnado, estava sem família, não tinha ninguém para ouvir-lhe os queixumes. Ele não ouvia os queixumes, as reclamações, as tristezas daqueles pobres infelizes que o cercavam, e agora, reencarnado, ele estava sem família e não tinha ouvidos junto aos quais apresentar ou liberar a sua tristeza, os seus queixumes. Ele não experimentou qualquer desgraça real. É interessante nós observarmos aqui que ele não experimentou qualquer desgraça real, porque tudo parecia servir-lhe, considerado um dos seres mais ditosos do mundo. Mas reencarnou sem amenidades na vida que lhe dessem qualquer alegria, como nós estamos vendo aqui no detalhamento das circunstâncias e dos detalhes das duas encarnações. Por falar em desencarnações, como desencarnou esse rico poderoso, exausto pelos excessos e pelos prazeres. E ele desencarnou como mendigo por velhice, apesar da vida difícil. E nós vemos o quanto ele precisava, então, liberar de si mesmo como aprendizagem na velhice, desamparado, sozinho, porque era a prova também da solidão, posto que ele também se isolou, colocou-se solitário no seu castelo, na sua fortuna, e não se dedicou a nenhum pobre, a nenhuma pessoa triste, infeliz ou em necessidade. Seus funerais foram suntuosos, como ele próprio declarou, e como Max, certamente que os funerais dele devem ter sido muito simples. Os boêmios lamentavam a perda do ricaço, mas ninguém derramou uma lágrima por ele. Ninguém fez uma prece de coração, uma prece sentida por ele. E sua memória foi amaldiçoada por aqueles para cuja miséria ele houvera contribuído. Então, ninguém derramou uma lágrima por ele, mas no caso de Max, já desencarnado, nós vemos aqui, e este é o foco central da trajetória que Kardec nos traz, ele recebeu pelo menos uma prece de coração, que foi a dessa moça rica, que estava lá no castelo, onde ele tinha sido senhor. Sua memória era, nesse caso, amaldiçoada após a sua desencarnação como aquele homem poderoso, mas agora como Max, sua memória não era amaldiçoada. E ele, quando rico, na encarnação anterior, concorrera para a miséria de muitas pessoas. E agora, como Max, na verdade, ele não concorreu para a miséria de ninguém. Na verdade, ele viveu na memória de a sua situação, mas ele viveu na miséria. Então, antes ele concorreu para a miséria de muitos, que depois estavam diante dele como suas vítimas, mas aqui, como Max, ele não concorreu para a miséria de ninguém. Na verdade, ele viveu na miséria como uma resposta da lei, lei com maiúscula, lei de Deus, que nos governa a todos e sob a qual todos nós vivemos
e à qual devemos obedecer para não incorrermos em situações que requeiram provas duras e expiações da nossa parte. Nós continuamos com o estudo, as reflexões sobre a trajetória de Max, o mendigo, em nosso próximo encontro, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre e fortaleça todos os nossos irmãos espíritos que atravessam duras provas e expiações. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.